Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica. Oi. Para quem não sabe... Calma aí. Deu. Hoje a gente vai falar, então, sobre uma pergunta muito forte, né, que todo mundo faz. Alguém já fez em alguma determinada época da vida, tem gente que ainda faz essa pergunta. Quem sou eu? Para quem não sabe, a gente está numa série. Como é que é o nome da série? Quem lembra? Fui ver se não apareceu ali. Como? Você não tem um propósito. Riscando ali o não, né? Ó. Você tem um propósito. E sobre o que o Henrique falou semana passada, que foi o primeiro culto? Quem lembra? Mais alto, gente. Isso, de onde eu vim, que é outra pergunta também, né? Que a gente faz muito. De onde eu vim? E o Henrique trouxe e falou que a gente veio de Deus. Recapitulando rapidamente. A gente veio de Deus, porém teve o pecado. E o pecado estragou tudo, sujou tudo. E para a gente começar o tema de hoje, eu quero fazer uma dinâmica. E eu preciso de 10 participantes. Tem que subir aqui. Calma. 10, gente, não 50. Vamos ver. 3, 4, 5, 6, 7... calma, já me perdi. 3, 6, 7, 8, 9. Falta um. Tá. 5 pessoas, vem pra cá. Pra esse lado aqui, ó. 5. Deu. Eu vou colocar um post-it na cabeça deles, na testa deles, tá? Com o nome de um animal. Tá? E vocês vão fazer duplinha, tá? Tipo, tu vai com a Sara, a outra Sara vai com a Mari, com a Maria. Tá? Faz duplinha, vai ali pertinho, por favor. Isso. Pode ir, vai lá com a dupla, faz uma dupla lá. Ó. Vai lá. Vai lá, faz uma dupla, escolhe alguém. Aí. Por que a dupla, tá? Uma vai estar com adesivo na testa. Oi? Oi, gente, pelo amor de Deus. Vamos dizer assim, ó, vocês duas vão mais pra lá. Vocês também. Gurias, vão mais pra lá. Vão mais pra lá. Separa a dupla. Tá, não tem problema. Pode ficar aqui, vem. Vocês dois. Aí. Mais pra cá, mais pra cá. Querem se esconder no palco. Tá, vocês vêm mais pra cá também. Tá difícil o negócio. Aí. Uma pessoa da dupla vai ter o post-it escrito o nome do animal na testa. A outra vai ser quem tu vai perguntar. Por exemplo, a Sara tá com o post-it ali, ela vai perguntar... Meu Deus, me deu um branco do teu nome. Sofia, Jesus amado, nervosismo. Ela vai perguntar para a Sofia, qual animal eu sou? Ela pode perguntar o que ela quiser. Ela tem 3 perguntas para fazer. E a Sofia tem que responder somente sim ou não. Tá? Entenderam? Ou seja, 3 perguntas só vocês podem fazer, quem tiver com o animal na testa lá. E quem responder só tem que responder dizendo sim ou não. Tá? Ó, quem eu for botar o adesivo agora, fecha o olho aí. Só para não ler, né? A câmera, eu não sei se vai conseguir pegar aqui, né? Porque não vai dar para enxergar. Ficou nervosito aqui? Tá bom. Olha, vocês não vai pra lá. Qualquer coisa tu segura se tu sentir que vai. Mas eu acho que vai. Fica já com a mãozinha. Gente, acho que não vai colar muito bem. De qualquer coisa tu dá uma seguradinha aí. Qualquer coisa dá uma seguradinha. Tá, tu tá com esse chapéu aqui, né? Vamos ver. Tira a mão. Ó, não olha. Levanta, pode levantar a cabeça. Aí. Tá, tu vai segurar também, que você não vai cair. Segura. Todo mundo segura, gente, porque você vai cair. Essas testas olhosas. Tô brincando. Tô brincando, gente. Ó, vamos começar então, tá? Vamos começar pela Sara. 3 perguntas. Eu sou um animal... Não, eu sou um animal grande. Sim ou não? Tem que responder. Sim. Jesus. Eu tenho... Não sei o que perguntar. Eu sou um animal rápido. Pá, mas é que... É um animal rápido? Sim. Mais uma. Rapidinho, mais rapidinho essas perguntas. Eu sou um animal, sei lá, com alguma
pinta, o listra no corpo? Não, não, não. Qual animal tá? Sei lá, um cavalo? Um cavalo, gente. Não. Dá pra falar? Cobra. Nossa, Deixa eu ficar atrás. eu tenho perna. Tem. Sim ou não? Sim. Se eu tenho perna, eu ando. Eu tenho pena. Não. Gente. Eu sou rápido. Não. Som. Não sei. O que tu acha que tu é? Eu tenho Chuta. perna. Bom, não tenho pena. Ai, sei lá. Qualquer animal, falei. Cavalo é rápido. Cavalo? Não, veio cavalo na minha mente, mas cavalo é rápido. Tá, não é cavalo. Qual é? Fala pra ela. Tartaruga. Tartaruga. Bota bem pertinho, tá? Eu sou grande? Não. Eu tenho pelo? Não. É difícil. Mais um. Eu tenho pena? Não. O que tu acha que tu é? Um cavalo de novo. Um peixe, olha aí. Ela vem, um peixe. Acertou. Parabéns. Som. Bota bem pertinho. Eu sou um animal doméstico ou selvagem? Tu fez duas perguntas num só. Doméstico. Responde doméstico, tá? Vai. Doméstico. Sim ou não? Sim. Agora tu pergunta do selvagem. Oi? Não, é que ele perguntou, ele fez duas perguntas numa só. Agora tu quer perguntar se é selvagem? Se não é doméstico, né? Você pediu, o cara falou que não é doméstico, aí esse aqui falou que é doméstico. Não, esquece o Henrique lá, presta atenção nele. Vai, faz mais uma pergunta. Eu sou um animal aquático? Não. Última pergunta. Eu sou um quadrúpede? Sim. Chuta. O que tu é? Bota o microfone na boca. Girafa? Oi, você é bom em adivinhar animal, hein? Parabéns. Sou um animal doméstico? Não. Eu tenho 4 patas? Sim. Vai lá. Mais uma, foi? Eu sou o rei da selva? Sim. Qual que tu é? Leão. Aí, muito bem. Acertou. Ó, daqui pra cá acertaram. Parabéns, gente. Obrigada. Fala. Peraí, Tá. responde uma coisa. Desde quando o girafa é doméstico? Vou botar aqui. Obrigada aos participantes. Se alguém da recepção puder trazer uma água para mim, eu agradeço. Gente, 3 perguntas é difícil, né, pra galera. Obrigada. Mas por que eu quis trazer essa dinâmica? A moral dela, né? A importância que a gente, o ser humano, tem de querer definir as coisas, de ter as coisas claras, né, na nossa mente. E isso tem a ver com identidade, que é o que a gente vai falar hoje. E o que é identidade? Eu procurei no dicionário, né, na internet. É o conjunto de atributos, de características, que definem alguma pessoa ou coisa. Isso é uma identidade. Por exemplo, o leão ali que tinha. O leão a gente sabe que é um leão por quê?
Porque ele tem uma juba, diferente do cachorro, né? Essa característica define o leão, quem ele é. Por isso que a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: quem você é? Pensem aí. Quem é você? Uma pergunta melhor que essa que a gente tem que se fazer é: quem ou o que define quem você é? Muito além de eu perguntar para mim, quem sou eu tenho que fazer essa pergunta. Quem ou o que define quem você é? Quem define quem tu é? O que define quem tu é? Já pararam para pensar isso? Vão pensando. O que a sociedade usa hoje para definir a identidade da pessoa? Eu pesquisei sobre isso, eu fiquei pensando como que a sociedade vê hoje essa questão da identidade, né? E aí eu encontrei na internet uma monografia de um mestrado que fala sobre a identidade contemporânea. Meninos, querem falar aqui comigo aqui em cima? Procurei sobre e achei na internet, eu quero que vocês olhem esse texto aqui, muito legal, que fala sobre a identidade contemporânea. Põe aí para mim, por favor, o trecho. O indivíduo passou a se guiar pela busca da autorrealização e da autossatisfação. Atualmente, o bem-estar emocional se tornou o bem máximo pelo qual o homem pós-moderno organiza todo o seu mapa moral e autentica a sua identidade. Entenderam? Tá bem claro ali de entender, né? Quando eu li isso, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre revolução afetiva. Alguém já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão aí, quem já ouviu falar. A Gabi. Eu ouvi sobre revolução afetiva, procurando sobre identidade contemporânea, e aí eu achei esse mestrado, e eu achei muito legal. A revolução afetiva nada mais é do que a geração atual hoje se define a identidade. Que é no quê? No que ela sente. Literalmente isso. Hoje, a geração atual tem defendido a sua identidade no bem-estar emocional, que é aquilo que ela está sentindo. Eu sou o que eu sinto. Se eu tenho atração pelo mesmo sexo, eu sou homossexual. Se eu me sinto triste, depressivo, não tenho vontade de sair do meu quarto, eu sou depressivo. Por quê? Porque a pessoa se firma a identidade dela naquilo que ela sente. E aí, a gente vai ter um problema. A gente tem um CR aqui, né? Qual é a frase que o CR fala, Henrique? O CR Teens também fala essa frase? Então vocês já estão... Como é que é a frase? Fala aí. Não, você tem que falar o nome de vocês, né? Então esquece. Fala o teu nome, né? O fulano, discípulo amado de Cristo que luta contra. Agora não fala, eu sou o Henrique, homossexual, que... Não. Eu sou o Henrique, filho amado de Cristo. É isso a frase? Deixa eu ver que eu anotei. Isso, discípulo amado de Cristo. Eles estão firmando a identidade deles em Cristo. Que luta contra, aí sim, a pessoa luta contra alguma coisa. Diferente da pessoa basear a identidade dela naquilo que ela está sentindo. Eu sou homossexual. Eu sou depressiva. Eu, Jéssica, sou depressiva. Porque eu me sinto triste, não tenho vontade de sair do meu quarto, só quero ficar trancada lá chorando, então eu sou depressiva. Eu tenho atração pelo mesmo sexo, então eu sou homossexual. Pronto, sou assim. E é isso que a sociedade atual hoje está botando na nossa cabeça. A gente tem que firmar nossa identidade naquilo que a gente tem sentido. E aí tu pode pensar, tá bom, Jéssica, então se eu quiser seguir Jesus, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou? É isso que tu está me dizendo? Não. Não. Tu não tem que deixar de ser quem tu é para seguir a Cristo. O que tu tem que fazer? Tu não pode definir tua identidade naquilo que tu sente, mas na fé em Cristo. Ponto. Que é a frase que o CR lá fala. Eu, Henrique, discípulo amado de Cristo, já estão firmando a identidade deles em Cristo. Luto contra, e aí vem o pecado, né? Que foi o que o Henrique falou semana passada. Que aí o pecado entrou no mundo
E aí a gente luta com muita coisa. Cada um tem sua área de luta e às vezes a gente vai viver lutando. Mas eu posso... Tá, então tu está me dizendo que eu posso seguir a Cristo, ser filho de Cristo e ter atração pelo mesmo sexo? É a tua luta. Se tu crê em Deus, tu vai ser filho dele. Ou filha. Não significa que tu nunca mais vai ter esses sentimentos contigo. Nunca mais vai sentir atração pelo mesmo sexo. Nunca mais vai sentir tendência a pecar, a olhar pornografia. Não, o pecado entrou no mundo e isso está em nós. Eu vou ter que lutar contra isso. Mas eu não vou deixar minha identidade ser levada por isso. E aí, entra um problema muito grande que vai aparecer no slide, a gente acaba seguindo o nosso coração. E aí, quando a gente começa a seguir o nosso coração, aí a gente peca. Porque o nosso coração é enganoso. E aí a gente tira Deus do centro. E a gente fica no centro. E aí, a gente segue o nosso coração. E aí eu coloquei, no momento que a gente está seguindo o nosso coração, a gente, o nosso eu, é a referência. É a nossa referência. Eu sou a minha própria referência de vida, de identidade. Deus deixa de ser o centro e eu acabo pecando. E aí, eu coloquei 2 perguntas que podem te ajudar. Tipo, tá, Jéssica, mas eu não sei se eu estou seguindo meu coração. Como é que eu sei se eu estou seguindo meu coração? Eu coloquei aí no slide 2 perguntas que tu tem que fazer. Para quem ou o que você tem vivido? Para quem ou o que você tem vivido? A segunda. Quem ou o que você ama mais? São 2 perguntas importantes para saber se eu não estou seguindo o meu coração, se eu não estou baseando a minha identidade pelaquilo que eu sinto. Quem ou o que eu amo mais? Pensem aí. Porque no momento que tu não amar a Deus mais que tudo, ou tu vai amar tu mesmo, ou tu vai amar alguém, ou tu vai amar uma outra coisa. Algo, né? Uma profissão, um hobby, um esporte, sei lá. Isso pode acontecer. E aí que entra um pouquinho da minha história. Eu trouxe umas fotinhas que eu quero mostrar para vocês, que tem tudo a ver com o que eu quero falar hoje, que foi um momento da minha vida que eu baseei a minha identidade naquilo que eu sentia. Que Deus não estava 100% no centro da minha vida, e eu acabei colocando eu, Jéssica, minha identidade em algo que eu amava muito. E aí vai aparecer umas fotos, acho que eu vou vir aqui para o canto. Pode pôr aí? A primeira fotinho. Aí. É foto antiga, tá, gente? Eu tô por aí, ó. Eu sou essa aqui do meio ali, ó. A foto do meio, dançando balé toda torta. Eu comecei a dançar com 8 anos de idade. Adorava dançar balé, dançar na igreja. Essas únicas fotos que eu tenho, assim, dessa época. Pode passar. Resumindo, entrei com 8 anos, adorei a dança, me apaixonei pela dança. Na adolescência, comecei a fazer balé clássico. E eu sempre fui uma adolescente insegura, muito tímida, e eu tinha dificuldade de fazer amizade. E aí eu me encontrei na dança. Por quê? Porque na dança eu conseguia me expressar melhor. Acho que eu vou ficar aqui para a câmera pegar, né? Na dança, eu conseguia botar para fora aquilo que eu não conseguia falar, porque eu era envergonhada. Eu me comunicava muito mais dançando. Na dança, eu era uma das melhores da turma. Muito melhor do que eu ter que chegar e falar lá na escola. Eu ficava toda nervosa, tímida, me achava feia, me achava insegura. Então, na dança, eu encontrei um lugar para mim, Jéssica, adolescente, ficar. E ali eu me grudei na dança e fiquei. Fazia aula 5 vezes por semana, fazia balé, fazia jazz, fazia de tudo um pouco, eu amava a dança. E aí entrei para a faculdade. Existe faculdade de dança, tá, gente? Tem muita gente que o quê? Existe faculdade de dança? Existe faculdade de dança. E eu estava no 2º ano do ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer faculdade de dança. E aí eu estudei licenciatura em dança. Aqui foi na minha formatura, eu me formei com 23 anos. Ali eu e meus colegas na faculdade dançando, a gente dançava nos teatros em Porto Alegre. E aqui agora eu me formei no balé clássico também. Eu tive 2 formações. Eu formei em balé clássico no mesmo ano, foi 1 ano antes, na verdade. Tinha 22 anos. Pode passar? E aqui é só para mostrar como eu amava a dança, tá? Amo ainda, né? Pode ir passando. Aí o que aconteceu? A igreja abriu um Instituto Cultural e Artístico Filadélfia, que é o ICAF, que existe até hoje. Eu comecei entrando, eu tinha 17 anos, eu dei aula meu primeiro emprego foi numa escolinha de balé clássico. Até hoje a mulher não me pagou meu primeiro salário. Eu cheguei para dar aula, no dia de receber toda a faceira, eu ia ganhar R$150. Teve uma chuva forte em Canoas na época,
Eu cheguei lá, a escola estava fechada. Eu, gente, o que é isso? Daí a mulher abriu a porta assim, eu não te avisei, né? Daí o quê? A escola fechou. Deu, como assim? A escola quebrou, alagou, molhou tudo, a gente não vai abrir mais. Daí eu fiquei olhando para a cara dela, e o meu salário, né? Só que eu não falei para ela. Ela falou, não, mas a gente conversa depois. Nunca mais. Não me pagou, bem faceiro. Mas aí o meu segundo emprego foi aqui na igreja, no Instituto de Artes. Eu comecei como professora, depois eu virei coordenadora do ICAF. Muitas meninas aqui passaram por mim, eu estou vendo ali a Bia, a Sara. Muitas meninas passaram 3 aninhos fazer aula comigo aqui, né? Pode passando. Aí eu e minhas alunas, aqui a gente no projeto social da igreja para crianças carentes. Pode passar? Aí eu e a Carol, botei a Carol ali. Aí eu comecei a dançar no Natal também. Hoje eu ajudo como toda a parte da coordenação de dança do espetáculo de Natal da igreja. Pode passar. Aqui eu tive a grande oportunidade, quando eu e o Henrique a gente teve um privilégio de poder viajar para Nova York, eu pude fazer aula de dança lá, sem saber inglês, gente. Olha que doido. Fui corajosa, porque eu falei, eu tô aqui, a Broadway é bem aqui pertinho, eu tenho que fazer aula de dança. E eu fui e o Henrique, não, eu te ajudo, não sei o quê. Não deixaram o Henrique entrar. Eu tô ferrada, né? Tá bom, eu falei, eu vou saber o que é coisa de dança, né? Os passos é tudo igual no mundo todo. Aí cheguei lá, a mulher já começou a falar um monte de coisa, I'm from Brazil, só falava isso. E aí fiz a aula de dança, lá foi bem tranquilo, porém teve um momento que a mulher começou a falar, e eu, gente, o que ela está falando? Eu, vou olhar para os colegas, né? E aí os colegas começaram a dançar, assim. Ela botou uma música, eles faziam uns negócios, eu, gente, o que é para fazer? Eu só fiquei inventando. Eu não sabia o que era, eu fiquei girando. Até hoje eu não sei o que ela queria fazer naquele momento, mas eu só me mexia. Mas eu tive a oportunidade de fazer aula lá. Pode passar? E aqui eu coloquei 2 fotos, que foi das nossas mostras de dança que a gente tinha no final do ano. Uma foi do ano de 2018. Quem tava, gurias? Aí uma galera. Gente, quanta menina. 2018 e 2019. A gente terminou o ano de 2019 com 120 alunos. Era o auge do ICAF. Esses 2 anos, assim, o ICAF estava crescendo muito. Estava tendo muito aluno. E eu estava muito feliz. Aí eu já estava como coordenadora. Tinha outras professoras, o time estava bem grande. Isso foi em 2019. E o que aconteceu em março de 2020? Quem lembra? Pandemia. Pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E aí, o que aconteceu? O ICAF fechou. Até a gente tentou fazer 1, 2 meses de aula online lá, mas não deu muito certo. E aí me deu uma crise de identidade. Aí eu entrei em parafuso. Porque eu morava num apartamento pequenininho, eu tinha ganhado a Cecília, ainda a Cecília era bebezinha. E aí eu comecei a me perguntar, quem eu sou? Qual é o meu valor? Qual é o meu propósito de vida? Para que Deus me fez? Quem sou eu? Eu comecei a me questionar, porque desde os meus 8 anos, sempre nesse meio. Eu me sentia bem ali. Como eu falei para vocês, eu era boa nisso. Eu era uma boa professora, pelo menos eu acho, né, Gurias? Eu dançava bem, eu me sentia confortável ali. E aí, fechou. Aquilo que eu fazia, aquilo que eu mais amava. E aí eu comecei a, meu Deus do céu, e aí eu me lembro que eu comecei a orar muito. Eu orava e falava, Deus, me ajuda a entender quem eu sou, me ajuda a entender essa situação que está acontecendo comigo. E aí vocês lembram que aquela época do Covid foi bem triste, né? Porque a gente tinha que ficar trancado, a gente não podia sair para a rua, os cultos eram online, tu não via mais muita gente. Foi um momento bem difícil mesmo. E aí eu me lembro que teve uma semana assim, que eu orei muito para Deus usar alguém para falar comigo. Porque minha cabeça estava tão só nisso que eu não conseguia nem ouvir Deus direito. E aí aconteceu uma coisa muito doida, que Deus usou uma pessoa para falar comigo. Inclusive, essa pessoa nem é aqui do Rio Grande do Sul. É de outro estado. Ela era da nossa igreja, mas depois estava morando em outro estado. E ela, do nada, veio falar comigo dizendo que Deus deu um sonho para ela. E ela sonhou comigo. E foi um sonho bem estranho, assim. Eu não entendi de cara. Eu me lembro que eu falei para o Henrique ainda. Ela até ligou, ela botou no Viva Voz, explicou para nós. Sabe aquele sonho que tu tá? Deus manda outra parte para mim entender esse sonho, que eu não entendi. E aí eu fiquei, mas o que Deus quer dizer com esse sonho? O que Deus quer dizer? E para não mentir para vocês, eu fui entender o sonho dessa mulher, o que Deus estava querendo falar, eu acho que foi muito tempo depois, tipo mais de 1 ano, que eu fui entender de fato o que Deus estava querendo mostrar com esse sonho. E aí, pode botar o slide ali? Eu entendi, tá certo. Que Deus estava me mostrando nesse sonho que a minha identidade estava 100% naquilo que eu fazia. Na dança, naquilo que eu amava. E Deus estava querendo me mostrar
que eu tinha que morrer para essa identidade e viver 100% minha identidade em Cristo. E aí eu coloquei aqui, ó, em meio a tudo isso, Deus me mostrou que a minha identidade não deveria estar firmada naquilo que eu fazia, mas nele. E foi a partir disso que eu comecei a entender melhor quem eu sou. Porque aquilo que eu fazia é como o vento, gente, ó, acabou. Eu não estava dando mais aula. E aí meu Deus, a gente pode perder as coisas, né? Por isso que a gente não pode basear a nossa identidade nessas coisas que vão e voltam, vai e volta no sentimento. Um dia a gente está feliz, outro dia a gente está triste. E era isso que Deus queria me mostrar, que na época eu não tinha entendido no sonho, depois eu entendi. E aí eu trouxe mais umas outras fotos, tem umas que até apagação de mico aqui, mas... Eu comecei a entender que eu não era apenas a Jéssica da dança. Deus queria me mostrar que Ele tinha uma Jéssica muito além de só Jéssica, professora de dança. Uma Jéssica muito além. E aí, pode botar a fotinha? Deixa eu vir para o cantinho. Eu comecei a me ver melhor como uma Jéssica esposa. Ali foi a nossa foto do casamento, o Henrique todo faceiro. Pode passar? Uma Jéssica mãe. Pode passar? Aqui foi um perrengue. Uma Jéssica, eu comecei a perceber minha identidade até mesmo naquele perrengue, naquele momento difícil da tua vida. Aqui eu quebrei a mão, gente. Eu estava dançando, foi ridículo. Eu só caí assim, escorreguei. Quebrei o osso da mão. E a Cecília não tinha... Estava fazendo um aninho, na semana que ela ia fazer um aninho. Agora vocês pensam, eu com o braço direito, todo enfaixado, 3 meses com gesso, tendo que lavar a louça, cozinhar, trocar a fralda cocô, porque o Henrique trabalhava, eu ficava sozinha em casa, era aquele gesso assim. Eu até me acostumei, eu tentava fazer tudo com a esquerda. Fiquei 3 meses com o braço enfaixado e depois mais 3 meses eu tive que fazer fisioterapia, porque praticamente eu perdi o movimento da mão. E foi bem na época que o ICAF tinha fechado, eu estava com outros projetos online, e Deus mostrando mais uma vez para mim que a minha identidade não tinha que estar firmada naquilo que eu estava fazendo. Porque senão eu ia ficar depressiva, frustrada ali. Tinha que estar em Cristo. Até nessa, eu escrevi uma coisa aqui para mim não esquecer. Tem uma frase muito legal do Rick Warren que ele fala: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até Deus ser tudo o que você tem. E no ano da pandemia, Deus era tudo que eu tinha. Todo mundo estava apavorado, eu lembro que teve gente que nunca tinha querido, não queria saber de igreja, estava procurando igreja, porque todo mundo estava com medo de morrer, né? O Covid estava matando muita gente. E foi aí que eu percebi que quando eu não tive mais nada, que eu perdi tudo do ICAF, com a minha mão quebrada, eu pude entender essa frase. Que Deus tinha que ser tudo na minha vida. E isso lembra muito da questão da história de Jó. Quem já leu Jó na Bíblia, Jó perdeu tudo, gente. Perdeu a família dele, morreu todo mundo. E ele continuou bem feliz e firme lá, seguindo a Deus. Eu sou filho de Deus. E por que eu quis trazer essa foto? Porque o mundo é caído, como o Henrique falou semana passada. O mundo é caído, o mundo tem pecado. A gente pode perder tudo. Tudo pode nos ser tirado desse mundo. Menos Deus. Tu pode perder tudo. E eu sei, pode ter gente aqui que não tem um pai, não tem uma mãe, tem uma doença, tem uma deficiência. Nem todo mundo, o pecado veio para detonar, nem todo mundo é 100% perfeito, não existe. Né? Muita coisa pode ser tirada de nós nesse mundo. Mas Deus é a única coisa que vai permanecer. Por isso que a nossa identidade tem que estar firmada nele. E aí, eu trouxe uma foto agora para pagar. Agora eu vou pagar mico. Pode botar a foto. Já está ali, oi Jesus. Até mesmo, pensem, se a gente definir essa identidade no que a gente sente. Eu botei uma foto ali, eu me senti na bolachinha, a última bolachinha do pacote. Sabe aquele dia que estava toda faceira, as gurias aí querem fazer limpeza de pele, não sei mais o quê, os gurias aí todo faceiro, vaidoso. E aquele dia que tu está sentindo o cocô do bandido. O cocô do cavalo do bandido. Se eu definir minha identidade nisso, no que eu estou sentindo... Pode mudar essa foto, pelo amor de Deus. Deu, obrigada. Eu comecei a enxergar, Deus me mostrou uma outra Jéssica. Aquela Jéssica que eu me achava tímida, que só achava que eu conseguia expor meus sentimentos dançando, Deus foi me mostrando que não. Eu poderia ser mais ousada. Para mim estar aqui hoje, gente, pelo amor de Jesus, só Deus mesmo. E Deus foi me mostrando isso. Tem uma outra Jéssica muito além da dança. Tem outras Jéssicas, sabe? Eu acho que tem mais foto, não sei. Tem. E tu pode estar pensando, tá, Jéssica, mas daí tu não dança mais, é isso? Tu largou tudo? Abriu mão de tudo da dança? Não, o Henrique falou, tu é teimosa, tu não largou, né? Não larguei. De 120 alunos, hoje eu tenho 30 alunas. Eu trabalho uma vez por semana com dança, num projeto que se chama ABC Dança, onde eu juntei a alfabetização com a dança.
Inclusive, esse projeto surgiu na pandemia, em meio às minhas crises de identidade. Hoje, eu trabalho nesse projeto, 30 alunos, e estou bem feliz. É isso que eu faço. Não larguei a dança, ainda danço. Até ano passado, agora esse ano não consegui, mas até ano passado eu estava fazendo aula de dança ainda. A dança segue em mim. Mas entenderam que o que mudou agora foi que ela não está centralizando, eu não estou centralizando minha identidade nisso, no que eu faço, e sim em Cristo. Foi isso que mudou para mim. Pode passar, por favor? Porque eu entendi, e foi de fato isso que Deus fez, Deus mudou o meu coração. Ele fez eu entender que Jesus é o único capaz de mudar o coração humano. Somente Jesus pode mudar o nosso coração. Devemos amar mais o Criador do que a criatura ou a criação de Deus. Que foi o que eu fiz, eu estava amando algo da criação de Deus, né? A dança, uma arte, algo tão belo. Eu estava colocando isso como prioridade na minha vida. Quem define quem você é? Um sentimento? Pensem aí. Um pensamento? Uma situação? Uma área profissional? Não, eu vou ser médica. Não, eu vou trabalhar nisso, engenheiro. Jéssica, engenheiro. O que tem definido quem você é? Ou quem você quer se tornar? Não deveria ser Deus? Pode passar aí, por favor. Eu não preciso falar que pode passar o slide, né? Que eles vão acompanhando, mas é a mania. Quem Deus diz que eu sou? Simples assim. 3 palavrinhas. 3 não, né? 4. Quem Deus diz que a gente é, gente? Vamos ler junto aqui, ó, todo mundo alto. Sou filho de Deus. Simples assim. Isso que demorou para entrar na minha cabeça. Mas não, mas como assim? Tu é minha filha. E o poder que tem essa frase. Por mais que a gente, tá. Então tá me dizendo que eu, Jéssica, sou filha de Deus. Ponto. É isso? Só isso? Ai, que sem graça essa vida. Não, gente. No momento que tu é filha de Deus, que tu coloca Deus no centro, o resto só vai indo. Claro, que nem eu falei, tem pecado no mundo. Eu quebrei a mão, eu vou passar por muitas situações, ainda muito perrengue, muitas dificuldades, mas a gente tem Deus, e quando a gente tem Deus, é muito mais fácil, é muito melhor. E hoje eu falo, a primeira coisa que eu falo, quando me perguntam quem tu é, eu sou Jéssica, sou filha de Deus, e depois eu falo, sou casada com o Henrique Girardi, sou mãe da Cecília, da Catarina, sou professora de dança, e isso vem depois. Primeiro eu falo e com muito orgulho, sou filha de Deus. E essa frase, filho, né? Filho, filha, é uma palavra muito forte. Vocês são filhos. Vocês sabem o amor que o pai de vocês tem por vocês, o carinho que ele tem por vocês, o zelo que ele tem. E Deus, essa palavra para Deus, eu trouxe uns versículos aí, pode botar para mim? Que é, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se tu crê, tu é filho de Deus. É só isso? Simples assim, Jéssica? Simples assim. Talvez tu possa estar aqui, tu não conhece a Deus, tu não fez a oração de entrega, tu nunca ouviu falar de Deus. Se tu falar, Deus, eu quero que tu more no meu coração, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu reconheço que tu é o único salvador desse mundo, tu está crendo em Deus, tu creu em Deus, tu é filha de Deus. Tu se torna filha, filho de Deus. Simples assim. O outro versículo é, logo já, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus, que morreu na cruz por nós. E ali fala, vivo na carne. E agora tenho na carne, né? Esse carne está falando do que a gente sente, que é aqueles pensamentos, é a atração pelo mesmo sexo, é o pecado, é a mentira, é tudo aquilo que a gente passa, que a gente tem com nós. Está aqui, a gente vai carregar isso. Mas vai ser uma luta diária, dia após dia, que nem o CR fala, um dia de cada vez. Tu tem que lutar um dia de cada vez com isso, porque isso enquanto tu estiver nesse mundo, tu vai lutar com essas... Tá, mas eu não quero errar, mas tá sempre ali na minha mente essas coisas. Te arrepende, crê em Deus e vai vivendo um dia de cada vez. E eu até botei aqui para não esquecer, no momento que tu crê em Deus, não significa que tu vai deixar de sentir essas coisas. Tá, então tu tá me dizendo que eu vou crer em Deus, eu vou deixar de
de ter pensamento atração pelo mesmo sexo? Não, tu vai lutar com isso. Foi o que eu acabei de falar. É o dia a dia, dia após dia, tu vai lutar. É uma batalha, é uma guerra contra os teus desejos. Não significa que tu falou que agora eu me tornei filho de Deus, fui lá, me batizei, agora, nunca mais eu senti nada de coisa errada. Não, gente, no mesmo dia do batismo, tu já vai querer pecar. Já vai querer se irritar com alguém, já vai querer se irar com alguém. Por quê? Porque a gente é pecador. Então não significa que no momento que tu se torna filho de Deus, que tu não vai sentir mais essas coisas. Isso vai estar contigo, vai estar aqui, na tua carne, no teu sangue, esse desejo. Mas é aí que vai ser a diferença. Tu escolher seguir a Cristo e colocar Cristo como o centro da tua vida, e Deus sabe que se a gente se arrepende, a morte de Jesus veio para isso, para perdoar os nossos pecados e viver um dia de cada vez. Tem um outro versículo que eu acho muito legal, que entra na questão de a gente ser filho de Deus. Que quando eu penso, eu sou filha de Deus, me traz uma paz, uma segurança, eu me sinto abraçada, sabe? Eu me sinto protegida, porque eu lembro desse versículo que fala: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Deus sustenta os passarinhos. E Ele está falando, será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E às vezes a gente tem medo de entregar nossa vida para Deus. Porque não, Deus o livre, eu abrir mão das coisas assim, e se vai acontecer isso e aquilo. Não, gente, aqui Deus está falando, a gente vale muito mais que um passarinho. Se Ele não deixa um passarinho passar fome, Ele não vai deixar nós. Como é que é a frase do The Chosen, Henrique, agora eu lembrei, que Deus falou para Pedro lá no barco da tempestade? Eu permito que as pessoas passem fome, mas eu as alimento. A gente pode passar por uma dificuldade, mas Deus não vai nos abandonar nunca. Eu passei a pior crise de identidade da minha vida naqueles anos, mas eu sabia que Deus estava comigo o tempo todo. Eu sabia. Então, tu pode estar passando um momento difícil, mas Deus está ali. Isso que a gente tem que pensar. O outro versículo também, que eu acho muito legal, é: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Imagina. Meu Deus, quantos cabelos devo ter? Porque, se bem que agora eu perdi tanto. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. E ele fala de novo. Vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Não temam. E a gente continua duvidando de entregar a nossa vida para Deus. Entregar o nosso eu, a nossa identidade para Deus. E parar para pensar que foi Deus que nos fez. Ele sabe quantos fios eu tenho na minha cabeça. Ele me deu os meus dons. Ele me deu um propósito de vida. Mais para frente, no próximo culto, sem se eu falar na lata, no outro, vocês vão ouvir sobre propósito. Vai ter uma pessoa aqui que vai falar sobre propósito. Na Camp Team. Deus sabe, Deus planejou tudo da nossa vida. E a gente quer definir nossa identidade num sentimento, numa ideologia, numa coisa qualquer que o mundo está falando aí. Tu é o que tu sente. Se tu está sentindo agora que tu gosta de mulher, tu é isso. Se tu está sentindo agora que tu, sei lá o que eu posso dizer aqui, mas tanta coisa que o mundo está colocando na nossa cabeça, tu é o que tu está sentindo. E isso é uma baita mentira. Não pode ser, gente, porque isso é passageiro. Meu sentimento, meu Deus, todo mundo sabe aqui que um dia tu está feliz, outro dia tu acorda mal-humorado. Mulher ainda na TPM, pior ainda, imagina. A gente não pode se basear por isso. Deus tem que ser o centro. E aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês, quem é você? Agora é a fase, eu me lembro que na adolescência eu fazia muito isso para mim, eu queria saber quem eu era. Vocês têm que ter isso firme na cabeça de vocês. Porque senão o mundo vai dizer quem é vocês. Quem é você? Quem tem definido quem é você? São teus colegas? O grupinho que tu anda lá? É o youtuber? A blogueirinha? Quem tem definido quem tu é? E eu quero colocar uma música para vocês, só que eu vou pedir para vocês ficarem de pé, para ninguém dormir escutando a música. A música é muito boa. Vocês vão ficar de pé e eu quero que vocês fechem os olhos de vocês agora e reflitam na letra dessa música. Eu vou colocar um pedaço, não vou colocar toda ela, tá? E logo depois a gente vai estar orando. Pensem nessa música. Pode colocar, por favor. Fechem o olho, tá? Senão a gente vai ficar olhando para tudo que é lado.
Podem ficar de olho fechado ainda? Eu sou, a música fala, né? Eu notei aqui uma parte. Eu sou mais do que se vê. Quem eu sou vai além do que eu possa merecer. Eu sou alguém a quem Deus ama. Se vocês quiserem depois escutar essa música em casa, eu posso mandar lá na comunidade. É Assim Eu Sou, de Baruch, do Baruch. Mas agora eu quero que vocês fechem o olho de vocês e pensem. Orem agora comigo aqui. Quem é você? Será que você não tem definido sua identidade pelo que tu sente? Será que tu não tem deixado levar tua identidade pelo teu próprio coração? Amando mais aquilo que tu faz ou aquilo que tu é do que a Deus? Será que tu não tem definido quem tu é naquilo que tu está fazendo? E quando isso for tirado de ti, e aí? Tu vai perder teu valor, tu vai perder teu significado de vida, o teu propósito. Quando, na verdade, a gente deve depositar toda a nossa convicção naquilo que Deus diz a nosso respeito. Que são essas 4 palavras, apenas 4 palavras. Somos filhos de Deus. Mesmo em um mundo caído, onde eu tenho sentimentos, onde eu tenho tendências que não querem obedecer a Deus. Todo mundo é pecador, gente, eu também peco. O pastor também peca, todo mundo peca. A gente vai ter tendência, a gente vai ter sentimentos contrários à palavra de Deus. E é aí que eu tenho que viver pela fé. Isso é viver pela fé. É lutar contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Na certeza de que Deus me ama, cuida de mim e tem um propósito para a minha vida. Deus, eu te coloco a vida de cada adolescente que está aqui, Pai. Tu conhece o coração deles, Pai. Como eu mesmo li aqui no versículo, Pai, que diz na Bíblia, Pai, tu sabe quantos fios a gente tem na nossa cabeça. Tu sabe, Deus, o que eles têm vivenciado, Senhor. Tu sabe o que eles têm passado, Pai. Fala ao coração de cada filho, Senhor. Que eles possam ter a convicção, Senhor, de que Tu é um Deus que nos ama. Que no momento que a gente coloca, Senhor, a nossa identidade firme em Ti, Senhor, a gente não está abrindo mão, Senhor, de viver uma vida. Ai, mas eu não vou aproveitar a minha vida, vai ser uma vida chata. É muito pelo contrário. A gente vai ganhar e vai ganhar muito. Porque Tu é a única pessoa capaz de curar e de entender o coração humano. A nossa identidade não pode estar firmada em coisas dessa terra, em coisas passageiras, em sentimentos que vão e vai, em ideologias, em pensamentos. Que possamos, Senhor, colocar o nosso coração em Ti, Pai. Que possamos entregar, Senhor, a nossa vida a Ti, Pai. Talvez tenha algum adolescente aqui, Senhor, que não tenha feito essa entrega ainda, Senhor. Que ele possa, Senhor, abrir a boca, Senhor, e falar: Deus, eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, eu quero ser chamado de filho. Eu quero ser chamada de filha. Talvez eles estão aqui e já são filho e filha, já fizeram essa decisão, mas têm errado tanto, têm pecado tanto, e não entendem, não conseguem. Mas Deus está aqui, Deus veio para ajudar os pecadores, não para apontar o dedo na cara. Basta crer, basta lutar. É difícil, não vai ser fácil. Deus mesmo disse que a gente vai sofrer nesse mundo. Mas a gente tem um Deus que vai nos perdoar, que vai nos amar, que vai nos dar força. Obrigada, Deus, por ser um Pai maravilhoso. Por poder, Senhor, cuidar de nós, Senhor, muito mais que os passarinhos. Assim como o Senhor não deixa faltar comida para cada um deles, Senhor. Quem dirá da nossa vida, Pai. Obrigada pelo Teu amor incondicional, Pai. Eu coloco agora cada vida que está aqui diante de Ti. Muito obrigada por essa série de mensagens, Deus. E que a gente venha sair daqui, Senhor, pensando quem eu sou. Quem eu tenho definido a minha vida. Quem eu tô deixando falar quem eu sou? Será que eu não estou ouvindo a minha colega? Será que eu não estou ouvindo os meus colegas? Será que eu não estou ouvindo muita coisa errada a respeito de quem eu acho que eu sou?
Que tu possa ser o centro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Podem sentar. Eu acho que é a Gabi, né? Que vai fazer os anúncios. Gente, pensem ao longo da semana isso. Isso era uma coisa que me incomodava muito na adolescência. Em seguida, eu tinha esses altos e baixos de quem eu era. Pensem nisso. Orem sobre isso. Que assim como Deus mostrou para mim, Ele quer mostrar para vocês. E olha, eu já era uma macaca velha. Eu já estava com 20 e poucos anos quando eu tive crise de identidade. Vocês têm a oportunidade de hoje acabar com essa crise de identidade, se colocar aos pés de Deus, que com certeza tudo que Ele quer fazer é mostrar, é mudar o coração de vocês. Amém?